Plano do Metal Sonic IDW Sonic, que eu não sei o que significa. Do canal Masteus. Masteus. Patrocinado pelo Yuji. Muito obrigado, Yuji. Arco do Metal Sonic. Metal Sonic não é o que vai aparecer no próximo filme, eu tô maluco? Metal Sonic é o da música do Chrono, né? É o que vai aparecer no próximo filme, que ele apareceu no final lá. Mas apareceu vários, lembra? É, não Vários sei. robôs, né? Eu Sei não sei se é o mesmo. Enfim, vamos lá então, vídeo longuinho, bora. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês o arco do Metal Sonic, das HQs do Sonic da IDW. pra sair Pra quem filme tem falando dúvida disso? ainda, sim, essas previsão, HQs são quando que é a canônicas e são muito boas. E a única coisa que você precisa saber pra começar a ler essas HQs é estar inscrito no meu canal. Tô zoando, mas se Caramba. quiser se inscrever, tá aí, é de graça, se inscreva. A única coisa que você vai precisar saber é de todo o desfecho que o Salve. Sonic Forces deu. Mas eu vou dar um rápido resumo do que aconteceu no Nossa. Sonic Forces. No Sonic Forces, o Eggman ele dominou o mundo inteiro com a ajuda de um novo aliado, que é o vão fazer Wiffed, agora que ele é que um o cara Eggman muito morreu nos louco que filmes? consegue criar ilusões, entre aspas, reais de seres e manipular o tempo e espaço de uma maneira Deus. muito Caralho, já tá esquisita. escalonado E o poder, tudo né? isso por conta da pedra que ele usa. Não é uma pedra de crack. Isso porque ele usa a Phantom Ruby, que é uma pedra que tem propriedades de ilusões e manipulação aí da realidade e é muito da hora. E as ilusões do Infer já não são nem um pouco fortes, mas mesmo assim o Sonic tomou um pau pra elas e foi capturado e preso Caraca. por 6 meses. No meio tempo que o Sonic tava preso, uma resistência foi criada e essa resistência é liderada pelo Knuckles, que é literalmente uma resistência pra tomar o mundo de volta do abelhinha, Eggman, que que dominou bonitinho. tudo. E o Sonic ele tava dado como morto, só que ele é salvo pela resistência, então eles de pouco em pouco vão retomando o mundo de volta. Até que chega um ponto que o Infinite ele é derrotado e o Eggman não tem pra onde correr. Então geral briga com o novo Death Egg Robot do Eggman e saem vitoriosos, assim causando uma explosão e o Eggman desaparecendo. Tá, que A história do beleza. jogo ela é bem mais complexa que isso, por isso que eu recomendo você ir lá assistir meu vídeo. Mas seguindo, as HQs da IDW elas se passam pós-eventos do Sonic Forces e elas amadurecem muito os personagens. E não é algo tipo totalmente pra criança, tem muita coisa que tem a sua profundidade nas HQs. Além delas expandirem muito o universo, por não desfazendo os eventos dos jogos antigos e contando histórias de uma maneira incrível, sem falar dos novos personagens que são perfeitos. Tem muitos roteiristas envolvidos nessas histórias, muitos roteiristas talentosos, sem ser aqueles doentes que tinham lá na Art Comics que faziam um monte de bizarrice. Mas o roteirista principal Caralho. é o Ian Caralho. Flynn, que ele é um grande fã de Sonic, que nem a gente aqui. E ele também foi o cara que dirigiu toda a história do Sonic Frontiers, que é sem dúvida o jogo mais complexo da franquia. Então, sem enrolação, deixa o seu like aí, esse vídeo aí deu um trabalhaço pra fazer. Então, Imagino, 30 bora minutos. pro vídeo que eu vou contar pra vocês o primeiro arco dessa HQs, Roteiro, que é a saga edição. do Metal Sonic. Então bora! A história começa mostrando que depois da última batalha o Eggman desapareceu, mas as suas tropas de Badniks não. Então lá vai o Sonic derrotar os Badniks na ilha de Eldred de Attack on Titan. Tô zoando, vai me dizer que isso não parece. Até que o Sonic entra na cidade, começa a ajudar a galera, até que aparecem uns Badniks com umas marretas gigantes e eles cercam o Sonic. Só que o Tails ele dá uma salvada no Sonic e os dois juntos acabam com os Badniks numa cena épica. Chupa Sonic Forces. O Tails não é um medroso inútil que fica com medo gritando pelo Sonic. Eu odeio essa representação que o Sonic Forces fez pelo Tails com medo. Depois deles terem botado os Badniks pra correr, o Tails percebe que esses Badniks eles estão mais coordenados que os outros que eles enfrentaram antes. E parece até que eles estão sendo meio que coordenados por um certo alguém. Só que o Sonic parece não ligar muito pra isso. E o Tails percebe que o Sonic meio que é muito inconsequente ainda. E ele fica muito preocupado ainda com o Sonic. Porque o Sonic ele pode ser capturado de novo. E isso traumatizou geral quando o Sonic sumiu. Porque todo mundo achou que ele tinha morrido. E todo mundo ficou mega triste. Porque o Sonic é o Sonic, velho. Ele é poderosíssimo e amigo E é o geral. Sonic, né? Só que o Sonic, Sonic é percebe foda. toda essa preocupação do Tails. E ele fala que tá tudo bem, que ele vai tomar cuidado. Aí depois disso eles se separam. E nos é mostrado que realmente tem alguém comandando tudo pelas sombras. Então o Sonic ele sai rapaz. correndo pra cidade mais próxima e ele dá de cara com um daqueles Super Badniks gigantes, aranhas do Sonic Forces. Esse não é realmente o nome dele, mas seria muito legal se fosse. Então o Sonic ele escala rapidão, taca ali Spin Dash, destrói tudo, derruba o bicho em questão de segundos e... Oh meu Deus, será que essa personagem random que tá aqui vai ser importante no futuro? Não sei. Aparentemente Não, vai, é né? sério, não liguem pra ela agora, porque ela vai aparecer de novo, só que daqui a muito tempo, então seguindo. Só que o robô ainda tá vivo, então a Amy aparece do nada com o seu Ó, Pico Amy. Pico Hammer e É a que apareceu destrói no ele fim de do uma filme? vez. É? Eu acho E a que Amy é a né? personagem que mais vai
mudar o decorrer dessas HQs. É a Ela não é mais namorada? completamente obcecada pelo Sonic, apesar dela ainda assim gostar dele, mas vai acontecer muitas coisas com ela que vai fazer com que ela tenha que amadurecer, e isso é muito bom. E a Amy, ela ouviu que o Sonic tava por ali, ela foi encontrar com ele pra pedir pra que ele voltasse pra Resistência. Só que ele fala que a guerra já acabou e que ele não quer saber disso. Tipo, a gente conhece o Sonic, ele não gosta de Não ficar tá nem aí preso pra num lugar mulheres. só, ele prefere sair correndo por aí, é uma salvando todo mundo que ele criança, né? encontrar. Ele não quer, tipo, ficar preso a uma questão assim Deve ser a específica. mesma Ele idade, gosta eu de acho. correr, se aventurar e salvar Não, geral tô pelo falando de caminho. a velho. diferença Só de que a idade, Amy, tô ela falando fala que que ele o tem Eggman já personalidade era e que criança. os robôs restantes estão atacando Uma geral criança quer aleatoriamente brincar. e que eles nem sabem quantos robôs ainda tem. E a ajuda do Sonic cairia muito bem. Só que Obrigado. o Sonic, ele literalmente só mete. Você tava Eu incomodado? tava passo. vendo. Eu tava. Cara, deixa eu falar. Então a cidade Vai meia hora que eu tô vendo esse fio pendurado aí. Por que você não tirou? Eu tô com preguiça de tirar. Não tava Pros cílios do Júlio, o pelo assim, ó. É a post, velho. Balangando. Não tava incomodando tanto, assim, a nível de tirar, sabe? Mas eu tava vendo que ele tava ali. Aí eu falei, deixa que depois eu tiro. Aí a Flávia tirou, tá bom. sabem Que quantos agonia, robôs ainda velho. tem. E a ajuda do Sonic cairia muito bem. Só que o Sonic, ele literalmente só mete. Não, passo. Caralho. Então a cidade começa a ser atacada do nada por mais Badniks. Aí o Sonic e a Amy, eles vão pra lá e destroem todos os Badniks junto com a população. Aí eles percebem que realmente tem alguma coisa errada. Esses robôs estão literalmente muito organizados. Esses ataques aí não são normais pra quem tá atacando aleatoriamente. E a Amy ainda tenta convencer o Sonic a voltar pra Resistência. Só que mesmo assim ele fala que não quer, que é o jeito dele. Ele corre por aí salvando os outros, se divertindo, porque é o jeito dele. E olha a referência aqui. Se você for ler essas HQs da IDW, eu peço pra que você leia elas em inglês, porque tem muito mais referência nas falas dos personagens É em foda. inglês Ai, que na foda. tradução eles deixam passando. Então Quando a Amy, ela aprender entende inglês- que não tem como mudar a cabeça dele, então eles se dividem e eles continuam investigando o que tá acontecendo. E aí é nos mostrado de novo o comandante misterioso bizarro, que ele agora contratou 2 doidão pra acabar com o Sonic. Só que essa parte é bem filler, então eu vou pular, foi mal aí. Depois disso, o Sonic ele chega numa cidade que tem literalmente uma frota de robôs sendo despejada em cima da cidade. E é a primeira vez que a Evan Stanley dá as caras por aqui com esse traço incrível. É o meu Muito bonito favorito, o não cenário. tem jeito. Nas HQs da IDW são, tipo, vários artistas que desenham, tipo, cada capítulo, assim. E a Evan Stanley, pra mim, é a que tem o melhor traço e ela desenha grande parte dos capítulos e pra mim é o melhor de todos, o mais bonito. Então o Sonic, ele entra na cidade e tá mó caos lá, um monte de gente lutando com os Badniks, até que ele vê de longe uma Lemuri com um rabaço Uma lutando com Lemuri? os Badniks. E essa é de longe a melhor personagem que a Azubumafu. IDW criou, que é a Tangle. Ela é uma Lemuri, que ela é mó animadaça e ela é mó fã do Sonic. Então, os dois, eles unem forças pra Ela- derrotar ela os Badniks, apertando a mão até que dele chega com um o rabo. momento que eles são cercados por um monte de outros Badniks e por 2 motobugs gigantes. Então, do nada, chamas descem do céu e acabam com todos os Badniks. E dessas chamas é nos revelado que a Blaze também tá aqui. E o Sonic fica animadaço em ver ela, porque Nossa, se for muitas seguir pela personagens lógica, eles não se femininas. veem desde o Sonic Generations. Então os três começam a lutar com os Badniks, cada um com suas habilidades nesse traço super incrível. Então chega um ponto que eles têm que bolar um plano pra subir naquele Badnik gigante que tá jogando os outros Badniks na cidade. Então a Tangle, ela dá a ideia de usar o rabo dela como estilingue. E eles aceitam essa Meu ideia. Deus. E vocês acham que eu não vi essa referência do Sonic segurando a mão na Blaze, assim, esse close, assim, do Sonic segurando a mão da Blaze. É, eu peguei as referências, filhão. Então eles são arremessados lá pra cima e a Blaze arremessa o Sonic em direção ao Badnik gigante e o Sonic entra lá dentro e acaba Simbolinho. com todos os outros Badniks e a Blaze finaliza soltando um mega laserzão de fogo, destruindo tudo e é muito épico, mano. A Blaze é uma personagem muito boa, velho. Então com todos os outros Badniks derrotados ali naquela cidade, o Sonic pergunta pra Blaze: o que você tá fazendo aqui? Porque a Blaze, ela é de outra dimensão, então não é normal ela aparecer do nada. Então a Blaze explica que as Esmeraldas do Sol alertaram ela que ia acontecer um desastre no mundo do Sonic, então ela veio pra cá ajudar. Só que o Sonic responde: então, acho que você tá atrasado há 7 meses. Só que, será mesmo que o desastre era a guerra lá do Sonic Forces? Ou será que o desastre ainda está por vir? Então a Blaze, ela vai com a Tangle pra ajudar ela a consertar tudo ali na cidade. Então nos é mostrado uma criança brincando com um brinquedo quebrado. E então aparece o Eggman, todo sujo, observando essa criança, falando que ele vai consertar o brinquedo e que ele vai consertar tudo. Que é isso, velho? Ok, chegamos num ponto onde a história vai ficar muito interessante.
Os Chaotix, eles chamam o Sonic porque eles receberam O quê? informações de que Chaotix? acharam ele. Então, junto com os Chaotix, o Sonic chega em uma Chaotix. vila no topo de uma montanha. E lá tem um monte de criança que tá mó feliz porque tem bonitinho. alguém fazendo vários brinquedos pra elas. E esse alguém É o Eggman. o Dr. Eggman. Ou na real, agora ele é o Mr. Tinker. Então, meio que o Eggman ele tá com amnésia e não lembra de nada, mas ainda é muito Ah. inteligente e ele tá ajudando todo mundo fofo. naquela vila. Só que o Sonic Desculpa, não confia eu gosto nem um dele. pouco no Eggman e ele começa a ter vários flashbacks das vezes que o Eggman tentou fazer maldades dos jogos passados. Os flashbacks são do Sonic Adventure 1, Sonic Adventure 2, Sonic Generations e Sonic Unleashed. E esses Rapaz, eventos o cara é não fã de Sonic aconteceram mesmo, necessariamente nessa ordem. Uou! Então a vila começa a ser atacada do nada engraçado. por A Badniks gente lendo e o isso aqui Eggman só ia entra falar, pra dentro é da ele casa. E destruindo o a Sonic terra. fala, o que esse cara tá fazendo? Aí o Sonic sai correndo atrás dele e ele percebe que lá dentro o Eggman ele tava fazendo barricadas pra proteger as crianças. E vendo isso ele percebe que aquele não é mais o Eggman. Então junto com os Chaotix, o Sonic ele acaba com todos os outros Badniks. E deixando todo mundo da vila bem, todo mundo feliz. O Mr. Tinker ele acaba soltando assim que ficaria muito feliz se o Sonic viesse visitar a sua Eggman Land quando ela estivesse pronta. Eu tenho Isso já medo. deu um gatilho no Sonic assim. Só que eles não foram os únicos que ouviram o Eggman falando da Eggman Land. Mas alguém ouviu. Esse alguém é o cara. Você nunca mais vai ameaçar o mundo com a sua Eggman Land de novo. Eu te É o mato Shadow. antes Cara, disso. Eu Eu Que sei que não é isso, literalmente Shadow? tá escrito aqui, mas na versão em português eu juro que ele fala isso. personagem é essa, pelo amor de Deus? E a Rouge também. E o Sonic e o Meu Shadow eles Deus. tinham que brigar em Que algum cena. momento, mas aqui faz sentido pelo menos. E o Sonic ele tenta convencer o Shadow que o Eggman perdeu a memória, então o Shadow ele retruca que isso não torna ele menos perigoso. E disso ele entende, porque o Shadow Bora já matar ele perdeu agora. a memória. Só que o Shadow ele tá Coisa, com sangue né? nos Só olhos. matar. Então o Sonic e o Shadow começam a sair na mão e saem correndo brigando. E o Sonic ainda tá tentando convencer o Shadow. Até que o Sonic ele cita exemplos das vezes que o Eggman ajudou eles. Ele fala lá no Sonic Adventure 2 e até mesmo no jogo do Shadow. Então o Shadow ele pergunta pro Sonic: por que você tá protegendo ele se ele já tentou te matar inúmeras vezes? Aí o Sonic retruca falando: Shadow, você também já tentou me matar e destruir o planeta. Eu te Então, perdoei, mesmo né? assim. Você não consegue perdoar ele não? Aí o Shadow Vixe. fica, beleza, beleza. Aí o Shadow volta lá Perdeu no e argumento. fala pro Mr. Tinker: me mostre a Eggman Land. E a Eggman Land é um parque de diversões que ele tava fazendo pras crianças. E o Oh. Shadow e a Rouge vão embora e o Sonic deixa o Mr. Tinker lá Mas achando não que tá tudo consigo bem. Só que confiar. aí nos é revelado quem é que tava controlando os Badniks por trás de tudo. E esse alguém é o Dr. Eggman. Meu Deus do céu. E ele ainda fala que chegou a nova fase do plano dele, que é ativar a tropa aérea dele, o Ué. Egg Fleet. A tropa do ovo. Ele tava E o fingindo Sonic que e o tava Tails, sem eles memória? conseguem avistar o entender, Egg sim. Fleet do Eggman. Que de algum jeito ele não tá Vagabundo. aparecendo em nenhum radar. Ou seja, ele tá sendo comandado de algum lugar. Então eles vão pra maior nave entre eles. E o Tails dá um dispositivo pro Sonic pra ele conectar no primeiro computador que ele vê pra coletar as informações. O Sonic pula na nave. E enquanto ele corre, ele dá de cara com o Dr. Eggman. Que quando ele ia finalmente Ou são contar o dois. plano dele, o Sonic interrompe ser. falando que ele não é o Eggman. E que o Eggman de verdade tá de boa. E pergunta pra ele quem ele realmente é. Então ele começa a se transformar. E ele revela que ele não é ninguém nada, ninguém menos que o Ninguém Metal nada. Sonic. Ou melhor, o Neo Metal Caralho, que Sonic. da hora. Ele voltou finalmente. E o Sonic fala que lembra de todo o plano dele lá do Sonic Heroes, de tomar o controle da frota do Eggman. Só que geral deu um pau nele e ele se ferrou. Então o Neo Metal Sonic, ele explica uma coisa que eu fiquei em dúvida por anos até começar a ler as HQs. E é a explicação de o porquê que o Metal Sonic de verdade não apareceu no Sonic Force. Então, eu acho que seria esse Sonic, é Metal Sonic Aí o Neo antigo, Metal Sonic, que é o ele que vai ter no filme, né? Muito Esse provavelmente. azul. explica que lá pro início do Sonic Force, antes de toda a guerra, o Dr. Eggman ele tirou a rebeldia do código dele e começou a trabalhar nele, botar um monte de upgrade e botou ele na forma de Neo de novo. E tudo isso pra que ele fosse uma grande arma na batalha final. Só que ele não ficou pronto a tempo e quando ele ficou pronto a guerra já tinha acabado e o Eggman tava desaparecido. Porém, vocês sabem que o Neo Metal Sonic tem a habilidade de copiar os outros, os biodados das pessoas. Então ele copiou os biodados do Eggman e ele decidiu realizar todo o plano do Eggman pra conquistar o mundo pelo Eggman como Eggman. E ele quer saber aonde que o Eggman real está também. Tá
pega, eu falei muito Eggman. Só que o Sonic fala que só tem um probleminha em todo esse plano do metal. E que o problema é que o Sonic vai acabar com ele antes que ele faça qualquer coisa. E ele vai pra cima dele, dando uma bica insana na cara dele e um monte de Homing Attacks de uma vez. E logo em seguida, achando que ele já tinha sido derrotado, o Sonic começa a tirar uma com a cara dele. E do nada, o Neometal Sonic dá uma bica insana no bucho do Sonic. E o Metal vai pra cima dele. Ele pega uns Badniks que estavam ali, desmonta eles inteiros e começa a arremessar. O que foi, Aston? Ó, gente, quando a gente fala de ostentação, isso aqui que é ostentação, ó. Ostentação, vai pegando aí. Parece droga, mas não é droga. Ostentação, fora do normal. Ah, tá mais um, mais um. Tá Ó, mais um, tá mais um, pega mais um. Não dá pra ver nada. Ó, essa lata de pregominha aqui, ó. Pega mais um, pega mais um. Peraí. Toma mais um, toma mais um. E... Acabou, Só, cara, acabou. A gente comprou só 3. Pagando uma lata branca. Aqui tem... Isso aí é o alimento do Arthur, cara. Faz as contas aí. O quê? Quanto que tem aqui de dinheiro? Uns 500 pila. Tudo isso? Tudo isso. Meu Deus do céu. Tem uns 500 reais, cara. Isso aqui dá pra 6 dias. Não, 9 9 dias. 9 dias de alimento pra nossa criança. E os pais querendo pagar 300 reais de pensão, né? Ai, ai. E aí, mas... Quantos que ele toma no mês? 11 latas dessa. Quer doar uma lata 11 dessa? latas Tá ele aceitando. toma. Aí você faz as contas aí de 11 vezes. 1.500. Não faça essas contas. Meu Deus do céu. A gente paga... Aqui na farmácia, essas latas aqui são 200 e pouco. Mas na internet é 140, né? 140? 145. 145 na Na verdade, internet. dá 400 e pouquinho. Uhum. 420, eu acho. Tá comendo melhor que eu? Não, aí você tira as latas, mas daí você pensa, nossa, mas ele só mama. Não. Ele come 2 frutas por dia. Ele almoça, ele janta, ele toma iogurte. É. Tá certo, Gustavo? Tá certo. Sabe o que é o pior? E sabe o que é o pior, chat? Chegou hoje. Eu vou ter que comprar mais 2 já. É, porque senão não dá tempo de chegar. Então já vai mais 300 pila. A gente compra, aí espera chegar e quando chega a gente compra mais. E eu vou ter que comprar mais 3 porque... Pra até chegar já vai ter acabado essas daqui. Ai, ai. Nossa, e ontem eu fiz uma comprona.
Espero que chegue. Eu vou até tentar guardar as coisas. Eu não consigo, porque eu sou ansiosa. Mas eu fiz uma comprona de roupa de inverno pra esse menino. Tá Comprei precisando. jaqueta, comprei calça, comprei conjunto de moletom, comprei tênis, comprei um monte de coisa. Essa semana vai ser o dia inteiro chegando coisa aqui. Onde que compra? Na Shopee, cara. Na Shopee. Tipo assim, se a gente for. Primeiro que já aconteceu da gente fazer as contas erradas e não chegar a tempo. Tipo assim, acabar a lata de leite aqui e a lata que a gente tinha comprado pela internet não chegar. E aí a gente, tipo, mano, vamos ter que achar uma farmácia que venda. Só que não é qualquer farmácia que vende, porque esse leite é sem lactose. Então não tem muita saída, né? E aí a gente teve que rodar a cidade E pagar quase o dobro do valor. e pagamos 70 reais. 270 reais em uma lata de Em leite. uma lata que de dá leite. pra 3 dias. Que dá pra 3 dias. Na época dava pra 2. É, na época Na época a gente ele comprou, dava diminuiu. durante 2 dias. Ah, ele não comia, né? Então Agora que a ele gente come, pagou dá pra 3. 270 reais em uma lata de leite que dava pra 2 dias. Aí eu espero que esse menino mame só até os 2 anos. E aí Foda. comece, sei lá, a tomar iogurte, outras coisas. Bom, vamos voltar aqui. Ai, pera, meu microfone tá meio mole. Brocha. Caraca. Começar no Sonic, só que o Sonic desvia e ele tenta atacar o metal ainda com uns chutes, só que não dá em nada. Então o Sonic percebe que Sim, se ele ficar Gustavo. naquela Sim. sala brigando com ele, não A vai. gente pagou 430 reais mais ou menos nessas latas e vai voltar 80. Vai voltar a 80, porque eu uso o meu link. Porque a Flávia tem um link de afiliado dela da Shopee. Isso aí. E aí volta 80 reais. Se quiserem comprar alguma coisa na Shopee, eu faço Pô, link se pra quiserem, mano, vocês. mandam isso, né? Recebe um dinheirinho aí, velho. Tá bom. Se for Vai comprar dar alguma certo. coisa O Sonic cara, mete o pé da sala, PC, o Metal sei Sonic lá. vai atrás dele e fala pra todas as outras tropas que tiverem ali, os mísseis, tudo, atirar no Sonic. Então o Sonic começa a destruir os canhões, sei lá, velho, Canhões. um por um, e os Badniks. Aí aqueles Badniks laranjas lá, do Sonic Heroes, que é muito louco, aí ele pega a espada de um deles, destrói eles e arremessa a espada no último canhão, deixando um rombo muito louco. Só que aí ele toma um tabef do nada no Neo Metal Sonic, e o Neo Metal Sonic ainda agarra ele pelo pescoço e deixa o Sonic na beirada da nave, assim. E ele fala pro Sonic falar agora pra ele aonde que o mestre dele está. E o Sonic falou que se o Metal matar ele, ele nunca vai saber. E o Metal, ele não tá nem aí. Ele fala que ele vai deixar o mundo inteiro em cinzas, só pra encontrar o Eggman se for preciso. Aí vem algo incrível que eu percebi agora que eu reli tudo em inglês. O Neo Metal Sonic, ele diz: Tell me or fall, que é tipo, diga-me ou caia. Aí o Sonic mete I never fear the fall, que é literalmente um trecho da música tema do Sonic 2006, His Word. Caraca. Aí o Sonic dá um chutão no queixo Quantas do Metal e ele referências. se solta Traduz, e cai. E o que o Metal que é acha que é o never fim do feel the Sonic, mas fall? não, ele meteu o pé Eu com nunca o Tails vou do cair? tornado. E enquanto eles vão indo embora, o Metal Sonic fala que, na verdade, ele que saiu ganhando com tudo isso, porque ele não revelou nenhuma informação no plano dele, e toda a frota dele ainda tá inteira e indo em direção ao curso planejado. Então o Sonic, ele conta tudo isso que aconteceu pra Amy e pro Knuckles. Enquanto isso, o Metal Sonic e toda a frota dele chegam na Angel Island, onde está a Esmeralda Mestra, totalmente desprotegida. Agora o Sonic, ele tá invadindo uma das bases remanescentes do Eggman pra ter acesso a um dos computadores dele e descobrir qual que é o plano do Metal Sonic afinal. Enquanto ele invade a base, parece que ele tá sendo ajudado por alguém, só que ele nem percebe. Até que do nada, o meu personagem favorito aparece, louco. que é o Silver. E no momento que ele Caraca, olha aparece, esse um design, é Badnik muito é destruído misteriosamente também por Esse alguém. cabelo E o dele. Silver fala que deve ser um tal de Silver é um Legendary humorista também? Guardian Angel. E, mano, os diálogos do Sonic com o Silver nesse capítulo são muito bons. O lendário que agora? Tá. Como você não sabe sobre o Guardian Angel? É, eu meio que passei 6 meses em uma cela pequena no espaço. Eu perdi algumas coisas. Então o Silver, ele explica que esse tal Guardian Angel é um guerreiro que ele ajudou geral na guerra, só que ele nunca se juntou à resistência e que ele já salvou a vida do Silver um monte de vezes lá na guerra. Então o Sonic, ele pergunta se foi só por isso que ele voltou pro passado, já que ele vive no futuro. E o Silver, ele fala que não. Ele falou que derrotar o Eggman não salvou o futuro dele. E isso é um bagulho muito interessante, porque já que o Sonic 2006 tecnicamente não existe, o futuro do Silver, ele é caótico por causa da guerra que aconteceu no Sonic Forces. Teoricamente, né? E o Silver, ele continua falando que quando ele voltou pro futuro, não tinha mais nada. Não tinha pessoas, não tinha animais e não tinha nem máquinas. Só uma espécie de planta metálica. Isso vai ser muito importante pro futuro.
planta metálica. Então ele voltou pro passado pra ver o que tava acontecendo. Aí a Amy falou pra ele que o Sonic tava investigando umas bases do Eggman, então ele foi lá pra ajudar. Então por isso que eles se encontraram do nada. Então eles encontram o tal Guardian Angel e é uma menina que tem vários Winspons, só que ela é meio tímida e ela se esconde quando eles vão falar com ela. Até que um monte de Wisps sai da onde ela tava e vão abraçar o Sonic, porque o Sonic é tipo um salvador pros Wisps. Aí ela fala que o nome dela é Whisper, então eles se juntam pra acabar com todos os Badniks que estão na base e chegar até o computador. E depois eles terem acabado com todos os Badniks que estavam lá, o Silver ele fala pra Whisper considerar entrar na resistência e ela fala que talvez ela entre. Só que ela quer destruir tudo ali, aparentemente ela tem muita raiva de tudo que tá ali, só que o Sonic não deixa e o Silver acaba descobrindo qual que é o plano do Neo Metal Sonic. E enquanto isso, o Knuckles tá meio mal porque tá sentindo perturbações na Esmeralda Mestre e o Sonic e o Silver eles alertam a Amy e o Knuckles sobre o que eles descobriram. Suspense. A Esmeralda Mestre. Caralho! A controladora, Tem até narração. uma das joias mais poderosas em nosso mundo, com a habilidade de neutralizar as esmeraldas do caos. Então vem até mim, Sonic, como você mesmo ou como Super Sonic. De qualquer jeito, você será incapaz de me parar. Mano, olha essa capa, moleque, que bagulho insano. Tamo chegando no final, rapaziada, bora lá. Eu sou o Neo Metal Sonic. Eu sou a melhor criação do Dr. Eggman. Eu sou o Sonic o Ouriço aperfeiçoado. Eu usei o Egg Fleet para conquistar a Angel Island. E eu tenho guardado a Esmeralda Mestra, a joia mais poderosa do mundo. Eu atraí os heróis para que me trazessem a única coisa que eu preciso para a minha ascensão. Eu já ganhei. Todo mundo foi chamado pra tomar Angel Island de volta. E pra esse plano de ataque geral foi dividido em 3 equipes. Na equipe 1 e 2, que é composto por geral, menos o Sonic e o Knuckles, eles vão atacar as linhas costeiras pra acabar com toda a frota do Neo Metal. E o time 3, que é o Sonic e o Knuckles, foda, né? Eles vão enfrentar direto o Neo Metal Sonic. E a Blaze dá até a ideia dela ir de Burning Blaze junto com eles pra enfrentar o Neo Metal. Só que aí o Tails avisa ela que o Neo Metal ele pode copiar os biodados dela e ficar poderosíssimo e ferrar com tudo. Então, com tudo planejado, eles entram num transporte da resistência e vão pra Angel Island. E o engraçado é que quando eles estão viajando, os Chaotix, a Tangle e o Silver estão jogando truco, mano. É muito engraçado, velho. Estão jogando truco e a Tangle fica perguntando pro Silver se ele não tá roubando, se ele não tá vendo o futuro ou coisa assim. E o Knuckles, ele tá muito irritado com tudo isso, porque, tipo, a Angel Island é o lar dele. E quando eles chegam perto da ilha, eles já começam a ser bombardeados. E é a hora de atacar, mano. O Sonic e o Knuckles, eles do nada pegam as suas pranchas do Sonic Riders e vão em direção ao Neo Metal Sonic, enquanto a Blaze só se taca da nave e vira Burning Blaze e sai tacando fogo em geral, mano. Carai. Só que o transporte já tomou dano demais, aí ele cai e explode. Só que felizmente todo mundo conseguiu sair de lá com vida. bom, E né? começou a Imagina guerra. morrer Eles aí. chegam na ilha, Que só que horror. o Shadow sumiu, porque ele não quer seguir as ordens da Amy, então ele tá literalmente fazendo o que ele quer. Só que eles vão pra cima dos robôs de qualquer jeito mesmo, e cada um usando suas habilidades. A Blaze tacando fogo em geral. É muito bem feita essa cena, mano. E enquanto isso, o Sonic e o Knuckles chegam até o Neo Metal. E eles encontram ele lá dentro e vão partir pra cima. Só que o Neo Metal, ele absorveu o poder da Esmeralda Mestra. E se ele já não fosse apelão bastante, por isso ele que acaba ele de fica virar um laranja. Super Neo Metal Sonic. E calma que ainda vai piorar. E não, mano, não vai dar. Eu vou ter que ver aqui na HQ com vocês ao vivo isso aqui, porque isso aqui é muito bom. Caralho. Aí o Super Neo Metal Sonic vem e fala: então, vocês não tinham vindo me deter? Venham! Aí eles falam: beleza, vamos acabar com esse boçal, Pra que edição? Se ele mesmo pode mostrar o HQ e narrar ao mesmo tempo. Eu adorei ele fazendo a voz. É um gênio esse Eu cara, adorei ele velho. É um fazendo gênio, a um voz, gênio. Sério. Aí ele chega aqui e fala: que decepcionante escolha de últimas palavras. Ó, tem até efeito sonoro. Parece a gente lendo Causa uma mangá, explosão velho. muito louca. Ele vem rapidão, desce lá de cima rapidão. Pega na cabeça do Sonic e do Knuckles e literalmente arrasta a cabeça deles no chão. De um Caralho. jeito muito louco, mano. Muito louco, mano. Véi, essa cena aqui é Peringou, muito boa. Ele arrastou a cabeça do Sonic e do Knuckles, pega os dois no ar, bate a cabeça deles um no outro, depois soltando rajada de lasers, os dois ficam todos ferrados e mano, eles continuam brigando, velho. Não para por aí. Na real, para por aí sim.
E enquanto isso, tá geral na Voltou, maior batalha, voltou. tá a Tangle e a Whisper combando as suas habilidades. E eu nem falei da Whisper, ela é literalmente uma loba que tem uma sniper que atira Wisps. E os tiros dela, como são Wisps, eles têm habilidades de Wisps e é, tipo, muito louco. Ela é a maior amiga dos Wisps aí. Ela é muito da hora. Tem uma história aí por trás dela. E no meio de todo esse caos, o Tails tem um plano. E a Blaze, que ela tá quase perdendo a transformação, ela então manda o seu ataque final. Oxi. Ela concentra e faz um mega jato de fogo gigante e literalmente derrete pra fora da ilha a pista de pouso onde tava toda a frota do Neo Metal Sonic. E com isso a transformação dela acaba. E então o plano do Tails era roubar uma nave e atirar em todo mundo lá de cima. E geral Caraca. sobra na nave do Tails, enquanto isso tá o Sonic e o Knuckles tomando um pau absurdo pro Neo Metal Sonic. Cadê o e eles Shadow? não tão tancando. E até que chega o Shadow do nada e ele enfia meio que um Chaos isso? Spear no peito do Neo Metal e ele meio que dá um curto-circuito. E ele perde a super transformação dele por causa disso. E o Shadow começa a encher o Neo Metal Sonic de porrada. Só que quem jogou mesmo o Sonic Heroes, quem conhece a história, sabe que tem um motivo pro Shadow não estar ali. Porque pro Metal Sonic se transformar de novo, ele só precisa do biodados do Shadow, que é a forma de vida suprema. Então, Ai, meu ele se transforma Deus. de novo e não tem o que fazer. Ou eles correm ou eles morrem. Então, como se o Neo Metal Sonic já fosse apelão bastante, Meu ele Deus. acaba se transformando num Master Overlord, que é a versão merda. dragãozão insana do Neo Metal Sonic, muito louca. E como o Metal Sonic, que agora ele tá com a Esmeralda Mestra em seu corpo, a Angel Island começa a cair. Então, o Master Overlord, que é o Neo Metal Sonic, pega o Sonic, o Shadow e o Knuckles. Então, o Sonic fala pro Knuckles tentar tirar a Esmeralda do Overlord, enquanto ele e o Shadow distraem ele. E é isso que acontece, o Sonic começa a encher muito o saco do Overlord, só que ele não sabia que o Tails estava indo com toda a rapaziada em direção ao Master Overlord. E todo mundo começa a bater no Momento Master Overlord, épico. começa a explodir ele, arrancar pedaço dele, botar fogo, e tudo isso com o Knuckles tentando tirar a Esmeralda Mestre dele. socando E isso a tudo ao mesmo Esmeralda. tempo que a ilha tá despencando no céu, velho. Até o Overlord, ele faz um movimento brusco e todo mundo sai de cima dele e começa a cair. Só que o Silver, ele concentra seu poder e segura todo mundo. Enquanto Cara, o deve Silver ser da segura hora. todo mundo, Lê o essa Tails faz parte. um ataque kamikaze, taca a nave que ele tava dirigindo com ele dentro no Mestre Overlord. Isso fazendo com que o Knuckles conseguisse arrancar a Esmeralda imagem. Mestra e ter ficado muito feliz, mano. Então o Knuckles, ele coloca a Esmeralda Mestra no lugar certo e a ilha volta pro céu, Quase. ela para de cair. Todo mundo volta pro chão, só que o Sonic tá desesperado achando que o Tails morreu. Só que não, o Tails tá vivo. E o Metal Sonic foi derrotado, porque sem a Esmeralda Mestra ele não é nada e foi tipo um tranco muito forte, ele apanhou muito e caiu lá de cima, velho. E o Metal Sonic agora ele foi finalmente derrotado, perdendo todas as suas transformações e tá lá. Agora a batalha acabou. Todo mundo tá cansado, a Tangle entra pra resistência, o Shadow Ó. mete o pé, o Knuckles fica de boa. O Shadow E é agora foda, acabou né, mano? tudo. Tá tudo de Shadow, boa. ele não- O Eggman não tá entra do no bem, grupo. o Neo Metal Sonic foi derrotado. Não tem mais com o que se preocupar. Acabou, Ah. velho. Acabou, mano. Né? Acabou, né? 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 Aí chega o Eggman. A primeira rodada do procedimento está completa. Diga-me, você está se sentindo mais como você mesmo? Dr. Ai, Eggman? voltou. Ai, tá lembrando. Pra lembrar. É isso, pessoal. Isso foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lascou. Eu tô há muitos meses editando isso aqui. Nossa. Eu sei que não parece Ah, que eu porra. demorei tanto tempo pra editar, vendo o vídeo como um todo, mas por conta de escola e de outras coisas que me distraíram Boa, por muito mano. tempo, eu não conseguia terminar ele de jeito nenhum. Só que agora eu finalmente acabei! Esse é o primeiro de muitos arcos de todas as Eu acho muito HQs da fofo esse IDW pessoal com que começa Sonic, a que é fazer um vídeo trabalho pro YouTube quando ainda simplesmente estuda. incrível. A melhor mídia que se tem de Sonic é essas HQs da IDW, porque elas são constantes, sai uma edição por mês, você pode ler aí, é muita história, é muito bem feito, tem história secundária, tem a linha principal, é Que jogo muito é esse que tá bom. aparecendo na tela Deixa aí? a melhor Parece ainda legal. é que elas Sonic. são canônicas. Hoje em dia a gente já tem a resposta sobre a linha do tempo em que essas histórias se passam, e a resposta é que algumas histórias podem se vocês- passar até não, a antes, gente não estudava ou dependendo mais, da não, edição a que gente você já tava no pega, CLT, por meu exemplo, acho que filho. as que estão lançando hoje em dia já, aqui no ano de 2024, se passam já depois do Sonic Frontiers. Ou seja, vai ter elementos do Sonic Frontiers nas próximas HQs do ano que vem, eu espero, mano. E obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Esse vídeo deu um trabalhaço pra fazer, como eu já disse antes. Se quiser me ajudar aqui com todo esse trabalho que eu fiz, meu Pix tá aí na tela se vocês quiserem me ajudar, porque Pix do eu realmente Masteus. não ganho nada com os meus vídeos, eu perdi a Oh. monetização desse canal. Eu perdi! Mas
Longa história, eu nem me abalo com isso mesmo. Não? Acabou o ensino médio, agora que acabou todo Ah, esse graças ano a Deus. irritante de estudos, eu vou poder fazer mais vídeos até o Isso fim do aí, ano, amigo. até ano que vem começar a trabalhar e eu acho que vai decair de novo. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pô, o bagulho era Deixa criar seu outro like, canal, Matheus. Eu não sei compartilha se... esse vídeo do trabalho. E que evitar, foi, né, acho, o colocar maior trilha trabalho que eu fiz sonora. no YouTube, tirando o Eu não... De Peraí. Sonic. vídeo do meu Hollow Knight. O vídeo de Hollow Knight que eu fiz foi muito bom, demorou muito tempo também. E é isso, obrigado por tudo. Falou! Eu não sei se você já resolveu esse problema de monetização, cara, porque esse vídeo é 1 ano atrás, é quase 2 anos atrás, na É verdade. 2024. Mas seria bom se você criasse um outro canal, mano. Porque, pô, beleza, dá pra viver sem um canal monetizado. Só que Eu acho que não dá ânimo, né? assim, porque, ó, deixa eu te falar, mano, ele mesmo fala, nossa, vou começar a trabalhar. Você cria um canal e você não tem um projeto de um futuro com o seu canal. Aham. Beleza, vai ter público, mas você não vai ter uma renda através daquilo. E querendo ou não, uma renda através do canal ajuda muito. Ele tá postando bastante vídeo, ainda tô vendo aqui, tá com uma programação Tem muito boa. membro. Tem membro, o membro ajuda bastante. Então, assim, cara, eu não sei se ele ainda tá com a monetização, espero que tenha resolvido. Se não resolveu, eu sei que é triste criar outro canal, mas seria o certo. Pelo menos um canal secundário, talvez, acho que seria bom, tá? Vamos lá assinar o membro Repostando. dele, gente. Enfim, gostei bastante do canal. Ele é muito bom, o roteiro dele é bem bom, as trilhas Ele sonoras fala são muito boas. animado, né? Ele fala animado, o jeito dele de falar é muito bom. Me inscrevi no canal, por sinal. Eu curti pra caramba, cara. Ele me prendeu, eu nem vi 30 minutos passar, tá? Porque ele realmente conseguiu me prender do início ao fim muito, muito fácil. A história também é muito boa, então também ajuda a aprender você no vídeo. Mas parabéns, Matheus. Mateus. E é isso, rapaziada. Se gostaram, se inscreva aqui no canal pra ajudar. Se quiser patrocinar o vídeo, dá uma olhada na descrição. Vão lá ajudar o canal dele, que também tá aqui na descrição. Vão lá apoiar. E também vira membro do canal, porque membros têm acesso antecipado aos vídeos aqui. Então aproveite. Tamo junto, é nóis. E bye. E tchau.